7h31 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Hoje, dia 5 de abril de 2021, né? Espero que você tenha tido aí uma ótima Páscoa, né? E que todos tenhamos ainda, né? Uma passagem aí por essa pandemia o mais rápido possível. Olha, amanhã, né? Próxima terça-feira, então, vai acontecer uma live nacional às 19 horas desta terça-feira sobre o negacionismo à pandemia em Campos. Convidado é o diretor do Grupo Folha da Manhã, o Aloysio Abreu Barbosa, jornalista, diretor de redação do Grupo Folha. E ele fala nessa live, a partir das 19 horas, todos os crimes do presidente, né? Dia 6 de abril, às 19 horas, por vários canais aqui, né, Arnaldo? Tem aqui nas páginas de Facebook, Ocupa Mink, Rio de Janeiro, RJ, Stop Bolsonaro Mundial, 100 mil lives, e outras dicas aqui ao longo do programa, e até amanhã a gente vai dando aqui as dicas aí para você assistir a live. Temos o prazer de receber neste programa hoje o reitor do IFE, Jefferson Manhães de Azevedo, que mais uma vez, né, colabora aí com a sua participação aqui neste programa, nos trazendo aí essas novidades, nos trazendo um pouco do conhecimento dessa instituição, para quem sabe a gente encontrar algumas soluções também. Ô Jefferson, mais uma vez, muito bom dia, seja bem-vindo ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, né, aos nossos queridos repórteres aqui da Folha, a todos os nossos ouvintes, aos nossos colegas lá do grupo deste programa, né, que tanto colabora e participa, né, e todos aqueles que estão interessados em conhecer um pouco mais da nossa cidade, conhecer um pouco mais dos temas que são importantes, que afetam a nossa vida nesse momento tão difícil, né? Eu quero também desejar uma feliz Páscoa, mas uma Páscoa verdadeiramente cristã, né? A Páscoa verdadeiramente cristã é aquela que fala da ressurreição, mas a partir da crucificação, né? O Jesus Cristo verdadeiro não é só o Jesus ressuscitado, mas aquele que é, como diz Padre Júlio Lancelotti, chagado, né? Não é possível chegar à ressurreição sem um compromisso com o outro. E nós estamos no momento, falo isso porque nós precisamos, mesmo diante dessa noite tão escura que nós estamos vivendo, dessa tragédia, 331 mil mortos neste país, números crescentes, previsões trágicas para ultrapassarmos 500 mil mortes. É bom lembrar que alguns profetas no início da pandemia disse que nós não passaríamos de 800, né? Pessoas cínicas e que repetiam isso, que seria menos do que H1N1. Então eu quero aqui dizer que Páscoa é tempo de esperança, mas uma esperança comprometida, uma esperança que não vem de ilusões, uma esperança que diz que para chegar na ressurreição tem que ter o compromisso com a sociedade, ter sensibilidade com o outro tem que ser alguém importante na nossa vida. Eu não posso tratar vidas como números, como histórias, né? Histórias de vida. Estamos perdendo pessoas que poderiam continuar na nossa convivência. Os grandes líderes mundiais, neste Natal que passou, pediam à população para abrir mão de estar nas festas de final de ano, nos grandes encontros, para que pudesse ter o prazer de reencontrá-los no ano seguinte. E quantos foram aqueles induzidos a achar que isso aqui era uma gripezinha e foram de maneira irresponsável ou talvez até
numa perspectiva mais iludida de achar que, de fato, era um exagero, é politicagem, e hoje estão seus entes queridos. Então, assim, eu quero aqui dizer para vocês que eu sou uma pessoa extremamente esperançosa, mas uma esperança encarnada, uma esperança que diz que nós precisamos, juntos, buscar caminhos que não vai se dar senão pela muita dedicação, por muito trabalho, muita sensibilidade e engajamento. Então, é um prazer estar aqui com vocês, nossos queridos ouvintes da Folha. E aí eu quero também, Arnaldo, aproveitar uma fala sua no início, porque nós estamos em guerra. E as pessoas não são, mas é uma guerra um pouco diferente do que talvez o Brasil, na sua história, tenha experimentado. Nós experimentamos algumas, muito poucas, mas nós mandávamos as tropas. Mas nós nunca tivemos as cidades bombardeadas. Porque as cidades, se a gente vai na Alemanha, e lá tem museu para lembrar o que foi o nazismo, falta no Brasil o Museu da Tortura para mostrar o que foi a ditadura nesse país, para mostrar o sofrimento. Eu estive na Alemanha, tive a oportunidade e fui num dos museus, mas não é um, não, são várias cidades, onde você entra nas prisões, onde as pessoas foram torturadas, colocadas lá, você vê imagens das cidades dizimadas. Então, nós estamos numa guerra onde nós estamos tendo um bombardeio cotidiano. E quando as pessoas estão numa guerra, numa cidade que está sendo bombardeada, seja por aviões ou sejam por militares, o que elas fazem? Elas vão para as ruas ou elas vão se esconder, se proteger? Então, nós temos que compreender que nós estamos num regime de bombardeio das nossas cidades. O Brasil tem hoje 1/3 das mortes do mundo. E as pessoas estão brincando e achando que é politicagem, que é ideologia, estão vedando seus olhos. Então eu quero aqui me solidarizar também com os profissionais de saúde, porque eles estão exaustos, vocês também falaram essa palavra, exaustão. Mas todos nós que também gostaríamos, estou falando no campo da educação, por exemplo, nós gostaríamos de estar com os pátios cheios, encontrando os nossos estudantes, abraçando os nossos estudantes, queremos saber da vida deles, queremos saber do projeto da vida deles, queremos olhar a esperança deles. Mas hoje nós estamos com medo de nos cumprimentar, com medo de, ao chegar num local e alguém está contaminado. Nós estamos exaustos também emocionalmente. O número de doenças psíquicas aumentando assustadoramente. Eu estou falando do Instituto Federal Fluminense, que tem uma estrutura extremamente adequada, onde nós voltamos às nossas atividades de maneira remota, desde setembro do ano passado, as atividades administrativas acontecendo de maneira remota. Nós estamos exaustos. Eu, como gestor, como reitor dessa instituição, falando com a minha equipe, eu preciso encontrar vocês, porque eu preciso estar animado, eu preciso estar entusiasmado. E a gente está entusiasmado quando a gente está no encontro com o outro, conversando, falando de futuro, falando do cotidiano, falando das coisas simples. Essas reuniões de WhatsApp, de videoconferência, a gente só fala o que tem conteúdo, a gente só fala... É muito interessante porque a gente está conseguindo agilidade em algumas coisas, mas não estamos falando de humanidade, de vida. Nós não somos computadores, nós não somos programados, nós precisamos do outro para nos entusiasmar, para às vezes chorar junto. Nós estamos com medo, estamos exaustos. Então, é importante que os líderes dessa nação anunciem a esperança de que nós vamos vencer, mas tem que ter planejamento, tem que ter antecipação, tem que ter leitura de cenário. O Brasil hoje é pária no mundo. O Brasil hoje é considerado o laboratório do que não se deve fazer numa pandemia. É isso que os líderes mundiais estão falando. Os líderes mundiais, na semana passada, se reuniram, mais de 20 deles, para pensar não só esta pandemia, mas as novas pandemias. E o Brasil não estava presente.
O Brasil se faz ausente nessas questões. Não pode. O Brasil é um país, já foi a 8ª economia do mundo, já chegamos à 6ª economia do mundo. É um país com muita pobreza, é um país com muita diferença, mas é um país expressivo na ordem mundial. E nós não estamos na discussão, seja da vacina internacional, seja de pensar as novas pandemias. Nós estamos hoje sendo nós éramos piada. Hoje, nós somos a grande preocupação do mundo. Brasil hoje é a preocupação do mundo. Nós vamos ter, Arnaldo, aproveitando que você disse que eu fiz alguns prognósticos, eu não sei se eu sou muito, não me arriscaria a falar muito, mas está sendo hoje, com críticas, mas definido um passaporte internacional onde você vai poder se deslocar tendo o carimbo da vacinação, como febre amarela. Você só pode ir para alguns países se você tiver a questão da vacina da febre amarela. Talvez o Brasil, os brasileiros, nem com esse certificado, talvez vão poder transitar no mundo, porque enganam-se as pessoas. Eu fui vacinado, se a pessoa foi vacinada, eu não fui vacinado, mas como educador, agora foi colocado também como na área da prioridade, mas quem é vacinado, ele pode continuar infectando o outro. Ele pode levar o vírus. Porque a vacina ela diminui as consequências do vírus em você. Mas você pode transmitir para outras pessoas se você for infectado. O mundo vai olhar, olha, você está vacinado, mas você pode estar trazendo uma variante aqui, porque no Brasil está virando um laboratório de variantes. Variantes mais contagiosas, variantes mais virulentas no sentido de trazer consequências mais graves, e é por isso que hoje a média da idade das pessoas que estão padecendo nas UTIs, nos hospitais, são pessoas mais jovens, crianças, bebês. E passaram a ideia para a gente de que a juventude é imune, que as crianças são imunes, então abre as escolas, faz tudo, porque o problema não está aqui, o problema está nos idosos. Então, eu quero dizer que muitas lições nós estamos tendo nesta pandemia. Muitas lições. Infelizmente, o aprendizado não está sendo muito grande para algumas pessoas. Eu espero que as pessoas inteligentes desse país, as pessoas sensíveis desse país, as pessoas religiosas, que absurdo, Arnaldo, que absurdo. Uma igreja cristã que luta pela vida, defender, abrir os seus templos, não abrir no sentido das pessoas poderem ir lá rezar de maneira individual, mas abrir para ter culto. Saiu uma imagem ontem, eu vi no nosso grupo agora, catedrais cheias. O cristianismo não é isso. O cristianismo é a decisão pela vida, pelo bem-estar do outro. Eu não posso defender sistemas que vão tentar diminuir a vida daqueles irmãos que lá estão. Então eu quero dizer muito sinceramente que é muito triste. Eu gostaria muito que nós cristãos, gostaria muito que nós fôssemos vistos como os grandes defensores da vida. Eu fico triste, por exemplo, Arnaldo, quando eu vejo, quando fala da lei, da questão da homofobia, exceto nos espaços das igrejas. Eu queria que as igrejas fossem as grandes defensoras do respeito à vida, à diversidade, do amor. E eu digo o seguinte, é permitido falar mal ou de uma maneira chula sobre a vida das pessoas dentro das igrejas. A igreja é um exemplo. Então eu quero dizer, Arnaldo, que é hoje um momento de Páscoa, mas nós ainda estamos num texto belíssimo do Aloísio. Quero congratular, o Luiz não está conosco aqui, mas ele faz isso. Nós ainda estamos no tempo do Calvário. Nós estamos no tempo da crucifixão. Né? Nós estamos no tempo ainda em que estamos olhando com a certeza da ressurreição. Essa é a esperança. Mas ainda estamos passando por uma grande tragédia. Muitas chagas estão sendo marcadas nas pessoas. Espero que aqueles que não estão infectados possam ser marcados com a chaga do amor, do compromisso.
de olhar para trás e dizer o que eu estou fazendo para ajudar aqueles profissionais que estão no hospital, aquele meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, meu filho. Eu quero saber o que eu estou fazendo. Eu quero ter a chaga de não ter a vergonha de olhar para trás e ver que eu não me comprometi com a vida do outro, ou que eu fui responsável com a morte de uma outra pessoa. Então, a todos vocês, um bom dia. Diz que bom dia, dia vem do di, né, que é do sânscrito, que é a palavra que deu origem à palavra dia, mas também à palavra Deus. Porque Deus, em todas as religiões, tem poucos consensos, mas Deus é sempre luz, Deus é sempre esperança, Deus é sempre amanhecer. Então, que seja um grande amanhecer. A gente ainda está numa noite sem estrelas, como disse Martin Luther King. Mas é sem estrela, é escuridão, mas tenha certeza da aurora, tenha certeza do amanhecer. Eu quero estar entre esses que estão na certeza do amanhecer. Então, bom dia a todos, um bom Deus, e que a gente tenha um tempo de ressurreição neste país tão crucificado pelas tragédias da Covid-19. Jefferson, na nossa última conversa, em julho, você teve depois com a Luísa aqui no programa, falando na nossa, em que eu participei, falando em possibilidade de retorno de aulas presenciais no IFE, você colocou como setembro, como possibilidade, setembro de 2021. Até lá, a gente não tinha ainda certeza do início de vacinação, a gente não sabia, ainda estava tudo muito recente, as pesquisas estavam acontecendo, mundo afora com relação à vacinação, e a gente sabe, né, que para um retorno seguro, somente após a vacinação, ainda mais como você mesmo colocou, com as variantes que estão atingindo faixas etárias menores, mais jovens sendo atingidos agora. No atual cenário, com a marcha da vacinação lenta no país, que ainda está muito lenta, ainda dá para pensar em retomada de aula em setembro? Dá para pensar neste ano ainda? Qual o planejamento do IFE? Arnaldo, eu queria dizer para você que todas as previsões são sempre muito difíceis de fazer e muito mais difíceis de se realizarem nesse furacão de notícias e de mudanças que esta pandemia vem nos trazendo. Eu tenho certeza absoluta, eu estou falando eu como reitor do IFE, eu estava em Brasília no dia, acho que 11, 12 de março do ano passado, quando, ao chegar em Campos, falavam-se de fechar as escolas. Eu estava na sexta-feira, acho que sexta-feira, 13 de março, e achava que seriam 15 dias. E já achava isso algo muito, muito estranho. 15 dias passaram-se para um mês, 3 meses, nós já estamos há um ano com as escolas praticamente fechadas. E no Instituto Federal Fluminense fizemos um movimento muito forte de discussão com nossa comunidade, de construção de um projeto de ensino remoto que pudesse, de fato, ter pertinência na vida dos estudantes, não fosse apenas uma reprodução do espaço da sala de aula, porque são propostas diferentes, são relações diferentes. E depois de muito debate, foram 12 audiências com temáticas, 3.000 pessoas envolvidas nas discussões, nos debates. Fizemos lá um conjunto de diretrizes, os nossos campi, os mais de 12 campi, os 12 campi que nós temos, no mês de setembro, então, pegaram essas diretrizes gerais e olharam os seus currículos, começaram a fazer as iniciativas. Ao mesmo tempo, nós começamos, então, a pensar num programa ousado de inclusão digital. Por que adianta você passar para atividade remota se boa parte dos nossos estudantes não tem acesso, outros não têm sequer um espaço na sua casa adequado? Então, chegamos ao final do ano, o governo federal fez um programa de acesso à internet para a rede federal, para as universidades federais, para os institutos federais, então um chip de internet. Nós, com o orçamento aqui do Instituto, nós conseguimos uma bolsa para que os estudantes comprassem um tablet, lógico, aqueles que determinada condição financeira, que não tinham esse equipamento. Então, assim, nós conseguimos avançar muito com a clareza de que há uma perda no ensino, na qualidade da aprendizagem. Então,
Não existe, é uma ilusão achar que nós vamos conseguir voltar à normalidade, seja ela se voltar à aula presencial ou seja ela de maneira remota. Como eu falei, as pessoas hoje estão repletas de medo, mas não é um medo, é um medo de preservação da vida, né? Então, nós começamos, então, setembro, outubro, alguns campi do Instituto Federal Fluminense, já agora em abril, fecha o calendário de 2020, né? Mas fecha o calendário mesmo, né? Não é passar automaticamente para o ano seguinte, não, nós, um conjunto de atividades, e naturalmente é bom dizer que as instituições federais têm, e aí hoje no Brasil é um privilégio de infraestrutura, um privilégio de carreira de professores, de técnicos, é um privilégio de capacitação. Então, quando eu falo que não é passar automático, não é uma crítica aos colegas educadores de algumas redes municipais ou de algumas escolas municipais, de redes estaduais, que por mais que gostariam de fazer ou estão aplicados, não têm condições materiais, condições para que as coisas aconteçam, são realidades distintas. Então eu falo isso porque hoje a rede federal é uma rede, é só olhar o censo, é uma rede destacada do ponto de vista de investimento, gostaríamos que todas as redes pudessem estar no patamar da rede federal. Então isso não no sentido, só estou colocando que a gente fez um esforço com as condições dadas para a gente e conseguimos avançar muito. E a última reunião do Conselho Superior, porque muitos calendários já vão começar 2021 agora em abril, outros em maio, de alguns campi nossos. Então, o Conselho Superior entendeu que até 31 de maio deste ano, oficialmente, não há atividade presencial no Instituto Federal Fluminense. Continuam as atividades letivas, remotas, e até dia 31 de maio não haverá presencialidade. Com o Conselho Superior da nossa instituição, deixando margem para isso ser reavaliado, seja pelo avanço pandêmico, né, do ponto de vista das infecções, das mortes, ou seja, na esperança de também isso diminuir. Então, se muda o cenário, essa data pode ser antecedida ou pode ser prorrogada. Mas agora nós estamos garantindo que até dia 31 de maio nós não vamos ter atividade. O que eu posso falar, Arnaldo, com a visão de fevereiro. Então, se a gente usar março, piorou, né? Mas a visão de fevereiro, na rede federal, nós imaginamos que até junho nós não teríamos condições para ter atividades presenciais. Seria a partir de julho. Mas isso era com a discussão de fevereiro nosso, os números de fevereiro. Com os números de março, que seria o pior mês, mas agora já estão dizendo que abril será tão ruim ou pior do que março. Então, diante do colapso do sistema, quem imaginava a cidade de São Paulo, infraestrutura hospitalar de primeiro mundo, destacado no Brasil, referência mundial, ter alguns hospitais que também faltou oxigênio. Assim, agora vai faltar anestésico. Então, assim, eu acredito, assim, nós estamos trabalhando, então temos grupos de trabalho lá com o sistema, foram aprovadas as diretrizes de biossegurança da instituição. Nós queremos, ansiosos para no segundo semestre nós voltarmos. Essa é a meta. Mas o que eu falei para você, lá em 13 de março eu achava que eram 15 dias. Depois passou para um mês. Depois passou para julho, agosto, março. O Ministério da Educação, inclusive, soltou uma portaria. Com dados de novembro, é bom lembrar que em novembro nós tivemos uma curva descendente, né, no início de novembro, de mortes e de infecções. Então o Ministério já anunciou, em março nós voltamos. 1º de março, tem a portaria, 3 portarias que saíram ao longo de dezembro. Entretanto, o quadro agora é muito pior do que junho, julho do ano passado. Então, assim, nós estamos num momento difícil. E é bom lembrar que a nossa instituição trabalha com ensino médio,
e trabalha com ensino superior. Okay? Então, assim, também é importante tratar isso, porque também, em várias partes do mundo, há um grande debate no Brasil também, a questão da educação infantil e talvez o primeiro segmento do fundamental. O fundamental estão tendo prejuízos ainda maiores pela dificuldade das crianças terem... Porque o ensino remoto, ele exige a educação à distância, nossa é ensino remoto, mas a educação à distância exige uma disciplina, uma autodeterminação que as crianças, né, e muitas vezes os adolescentes não têm. Então, e a gente tem a certeza que os lares brasileiros, na sua maioria, da educação pública, não tem, como às vezes da classe média, da classe mais rica, ou o pai, ou a mãe, ou alguém por eles delegado, para acompanhar os filhos nos estudos. Infelizmente, nós não estamos tendo, né? Então, isso está gerando uma discussão dos malefícios de estar em casa ou estar na escola. Então, esse é um debate muito, muito forte, mas nesse momento de agravamento da pandemia, eu acho que esse debate agora nós temos que parar um pouco e, de novo, olhar. É a vida do estudante, porque os vírus agora estão mais cruéis com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. O vírus também está aprendendo a como ele deve conviver. Então, os mais idosos... Tem uma tese, né? Eu estava vendo até o Aloysio estava falando aqui, né? Como o vírus está encontrando dificuldade agora de se reproduzir nos mais idosos, seja por causa da vacina e por uma série de coisas, ele também está em mutação e buscando, né, novos públicos, né? Pode ser, essa é uma tese, eu não sou especialista, mas é bastante razoável. Então, assim, é muito temerário a gente estar discutindo, né? Eu vejo o prefeito do Rio de Janeiro, se abre shopping, por que não abre escola? Eu acho que não conhece o que é escola, né? Eu acho que o prefeito do Rio de Janeiro precisa, estou citando aqui o prefeito do Rio de Janeiro, mas tantos outros, né, citando, porque eu ouvi ele falar isso. Se abre shopping, se abre restaurante, por que não abre escola? Escola é uma outra coisa, né? Escola, eu não sei se vocês acreditam que saibam, né? Mas o que é determinante no sucesso do estudante, se a gente pegar todas as variáveis, o que mais impacta é uma coisa chamada relação professor-aluno. Quando você vai se amadurecendo, naturalmente, essa relação se dá de outras maneiras. Mas com criança, se dá pelo abraço, pelo acolhimento, pela confiança. Muitas dessas crianças são violentadas, são crianças barulhentas por dentro, porque a vida delas é uma vida cerceada de direito, de espaço, de direito a brincar, ao lazer, e ela quer o professor para encontrar, ser acolhido. Então, assim, os professores estão vivendo dramas, né? Quantas reportagens a gente vê de professoras que se protegem e vão na casa do estudante para acolher, porque as crianças estão ansiando, né? Encontrar também a professora, o professor, todos nós queremos nos reencontrar. Só que não dá para fazer isso de qualquer maneira e dentro de uma guerra. Nós estamos sendo bombardeados. Tem aviões, é como se tivesse aviões aqui jogando bombas de maneira aleatória, né? Soldados que podem ser encontrados em cada esquina. Se a gente não entender essa pandemia como essa metáfora, não de uma guerra que acontece em outro país, mas é um bombardeio que está acontecendo, como aconteceu, se a gente olhar na Segunda Guerra, várias cidades destruídas, dizimadas, a gente está se protegendo. Alguns acham que isso é coisa de pessoas que não são corajosas, mas eu aprendi que a coragem não é você não ter medo, é você gerenciar o medo. Então, os profissionais de saúde vão, mas tem que ir equipado. Lembra lá no início da pandemia, não tinha máscara, face shield, o IFE, várias outras instituições começaram a fazer as face shields, e não tinham os equipamentos, né? Os médicos, os enfermeiros, aqueles que trabalhavam na escola, eles precisam estar preparados para poder lidar com essa doença, com a infecção desse vírus. Então, nós estamos num momento muito difícil, só que agora nós estamos recrudescendo, sei que todos os empresários já não têm mais reservas, né? E eu vou dizer, como Boaventura falou, quando a gente não identifica os grandes autores deste descaso que nós estamos vivendo, nós vamos ficar brigando entre a gente, vítimas
brigando com vítimas, porque o pequeno empresário, médio empresário, assim como as pessoas físicas, as pessoas que precisam na rua vender um salgadinho, vender um picolé, vender, precisam às vezes as praias abertas, né? Então, você é morador da região aí de São João da Barra, que prejuízo que está tendo. As pessoas que moram só tem o verão, para às vezes ter a reserva do ano inteiro. Às vezes é a Semana Santa, é um feriado. Olha o desgaste que o prefeito tem, lá nesse caso a prefeita. Olha o desgaste que o governador tem. Agora eu faço uma pergunta. 27 governadores, mais de 5 mil prefeitos, todos eles falando que é preciso parar. E só tem um governante que diz que tem que abrir tudo. Quem deve estar errado? Todos os líderes mundiais, todos os países sérios que controlaram a pandemia, todos que controlaram a pandemia, porque não tinha vacina, foi com lockdown ou nacional, ou regional, ou naquele onde tinha contaminação. O Brasil foi o único que teve a variante do Amazonas transferir as pessoas de um estado para o outro sem os cuidados que uma variante infecciosa como aquela merecia. O que aconteceu? Espalhou vírus por todo mundo, por todo. Não só por isso, mas porque as pessoas saíram do Rio de Janeiro agora nesse verão, foi entrevistar uma pessoa, da onde sou eu sou de Manaus. Manaus pegando fogo, sem oxigênio, com uma nova variante e passando férias no Rio de Janeiro. Então, assim, mas a culpa é do povo. Olha, eu quero dizer que eu acho que tem poucos inocentes nesse processo, mas tem uns que têm mais responsabilidade do que o outro. Porque ser gestor público é enfrentar decisões difíceis, é priorizar, é tentar antecipar, é planejar, é leitura de cenário. Cadê os comitês nacionais para olhar os cenários, como a maior parte dos países fizeram? A Inglaterra, desde maio do ano passado, já tinha um comitê prospectando potenciais vacinas. Por isso que a Inglaterra é um bom exemplo. Prospectando potenciais vacinas, porque você tem que prever não só o imediato. O imediato eu atendo, eu faço parada localizada, regional, a gente sabe quanto isso destrói a economia. Mas é nesse momento, quando os bancos foram destruídos, né, em tese, entre aspas, o que o governo fez? Fez lá, acho que eu me lembro, era o PROEF, não, era um nome de um programa que pegou dinheiro público e colocou nos bancos. Assim aconteceu nos Estados Unidos, assim aconteceu no Brasil. Por que quando as pessoas mais pobres precisam, você repassa o dinheiro, mas fica cheio de dedo? Não sei se eu devo, porque as pessoas precisam, se os bancos precisaram num tempo, agora são as pessoas. É para isso que existe o Estado. O Estado é um acordo civilizatório de que ele é aquele ente que é o que vai suprir as necessidades quando houver problemas. Os bancos, quando tiveram problema, pediram socorro ao Estado. As indústrias, quando tem problema, pedem socorro ao Estado. E a população, quando tem problema, pede socorro ao Estado. Isso é normal, é para isso que existe. É para isso que os Estados Unidos, por exemplo, está no terceiro pacote trilionário, né? E é assim que se faz. Então, eu quero dizer aqui que o Instituto Federal Fluminense vem atuando como a rede federal, as atividades acontecem, a qualidade da educação não é a mesma, eu quero aqui de público afirmar, porque quem disser que é a mesma em qualquer escola do mundo está mentindo. Não é a mesma, porque numa guerra a gente mitiga, a gente faz o possível para minimizar as perdas. Não é possível um aprendizado onde a menina e o menino acabaram de perder o avô. E outra coisa, eu quero aqui dizer, qualquer um que está ouvindo aqui, nós que estamos aqui, quando foi a vez que aconteceu alguma coisa no Brasil em que uma família inteira é dizimada? Mas nenhuma, não, várias famílias dizimadas. Quando acontece um acidente, morre uma família, um acidente morre a família, a gente fica em pânico. Agora são várias famílias, vários órfãos, várias pessoas. É o pai e a mãe que morrem, é a pai, a mãe, o avô e um filho, e fica só uma pessoa. Gente, só acontece isso em guerra. Mas não é guerra quando, como eu falei, o país vai para outro país, não. Quando o país é invadido.
Aí morrem as famílias. Então nós estamos perdendo famílias. Não é uma pessoa. A gente já fala, uma mãe perder um filho já é uma coisa, um pai, é uma coisa extraordinariamente difícil. Agora imagina um filho perder a mãe, o pai, o irmão, o avô, ao mesmo tempo, só ficar ele sozinho, menos de 18 anos. Então, assim, gente, é muita tristeza. Vamos olhar o seguinte, nós estamos numa guerra sendo bombardeados. Então, eu quero agradecer mais uma vez aos médicos, aos enfermeiros, aos colegas dos hospitais, que vocês são valentes. Jefferson. O que eu estou vendo é testemunho de médico dizendo o seguinte, nós estamos aqui dando a nossa vida e vocês estão em festas, vocês estão viajando, vocês estão desconsiderando. Então falta uma coisa muito importante e que eu acho que é uma lição para a escola. A escola tem que ter um papel agora, sabe qual é? Coesão social, formar sociedade, ensinar o jovem o que é cidadania, sair só de você ser um bom resolvedor de um problema de física ou de matemática, mas isso tem que estar relacionado à vida. Eu tenho que gerar coletivos, comunidade, senso do outro. Nós estamos fortalecendo o indivíduo. Eu vi uma entrevista de uma família, um empresário falando, eu tenho dinheiro, levo minha família para onde eu quiser. Esta visão individualista das liberdades individuais, sem levar o coletivo, é uma destruição. Mas e tem reitor, sem levar em consideração o sujeito, o indivíduo, também nós já sabemos qual é o caminho. Perfeito. Encontrar a coesão social. Perfeito. São 8h07. Desculpa aqui ter que interrompê-lo, até porque o comentário, por exemplo, por último aqui no streaming, que aula espetacular do que seja governar. É a Terezinha Bianchi e outros vários aí agradecendo o posicionamento do senhor, as palavras neste momento. E eu quero colocar um inimigo nessa guerra aí, e que, né, o senhor citou, mas eu quero pedir só para a gente fazer um rápido intervalo e no próximo bloco a gente voltar a comentar sobre isso. Tem, né, essa questão ainda desse cenário econômico em Campos. Eu quero colocar o inimigo aí para o senhor comentar e colocar o que pode ser feito, de que forma o IFE também pode participar, como tem participado, né? A própria Face Shield que o senhor citou. O inimigo que eu quero colocar aí nesse bombardeio, nessa guerra, é a fome, que desde 2014 está aumentando em virtude da crise, né, e mais crise que a gente vem enfrentando no país, no estado, e em particular em Campos, que tem essas outras todas, e temos a nossa particular, que é o fim dos royalties. E aí, né, o senhor comenta também, fala mais. Próximo bloco tem várias perguntas aqui no streaming, né, e no grupo de WhatsApp. São 8h09 em Campos, né, e a fome que vem aumentando, como eu dizia, desde 2014, e agora, né, um acréscimo aí muito grande de desempregados. É natural que se tenha um aumento aí dessa necessidade. Rápido intervalo, a gente volta com o professor Jefferson Manhães, reitor do IFE, ao vivo aqui conosco, neste programa de hoje, e com o jornalista Arnaldo Neto, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.